a mais um episódio do podcast Bora Rampar em Collab com Elas Contam, um podcast que fala sobre gestão, empreendedorismo, tecnologia e muito mais. Eu sou Lila Azevedo, host do Bora Rampar, sócia e diretora de experiência do cliente da Chianca Softwares. Tô aqui com essa mesa repleta, vou puxar para a minha host maravilhosa, que é Daniela Chianca. Se apresente, Dani. Eu sou Daniela Chianca, sou diretora e sócia de operações da Chianca Softwares. E falar sobre esse tema, né, que a gente hoje trouxe aqui para a mesa é muito importante, né, para a gente que tem empresa, para a gente que tem negócio, para a gente que quer ver as coisas crescendo e continuando. E hoje aqui a gente tem uma convidada muito especial e que ela estuda, se aprofunda e está num cargo, assim, muito importante, né, de acordo com a trajetória dela, vivendo esse tema aqui que a gente vai falar hoje, sucessão familiar. Muito bem, é isso mesmo. Eu sou Terezinha Carvalho, né? Estou hoje coordenando o projeto Delas Contam. Tenho o prazer de ter a nossa convidada fazendo parte. Isso eu acho que é muito importante. E também acho que esse assunto diz muito respeito a mim também, né? 30 anos de negócio, essa preocupação. Acho que a gente tem muita coisa a conversar aqui. Prazer, Marília, receber você. Queria escutar você agora. Obrigada, gente. Eu sou Marília Raulino. Eu estou como CEO da Dental Center, é uma operadora de plano odontológico que hoje a gente já tem a operação em 4 estados, né? Mas, para além disso, eu também sou coordenadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que hoje é uma instituição muito séria, muito conceituada e que traz muito essa temática, né, de governança, sucessão, sustentabilidade das empresas, enfim. Ótimo. Então, estou coordenando aqui o capítulo Paraíba e a gente vai falar de um tema que faz o meu coração aquecer bem muito, né, bem muito. Mês passado esse mês eu estive em um evento em São Paulo e foi muito legal ver pais e filhos conversando e dividindo o palco e conversando sobre o processo sucessório, como aconteceu, o que deu certo, o que não deu. Então, eu acho que hoje eu estou muito feliz de poder compartilhar e tenho certeza que tudo vai ficar aqui nessa mesa. Vou trazer tudo que a gente puder. Esse tema é muito importante. Eu acredito que tem pouco se fala ainda sobre isso, né? Para a magnitude da influência que ele tem nos negócios. 90% das empresas brasileiras são familiares. E apenas 30% dessas empresas chegam à segunda geração. Então, no meio do caminho, muita coisa acontece e muita coisa desanda, né? Então, quanto é importante a gente falar sobre isso, sobre essa sucessão, o quanto isso precisa ser um pilar estruturado dentro do negócio. E eu tenho certeza, Marília, que você vai contribuir muito aí, quem está ouvindo a gente, quem conhecer empresas familiares já começa a compartilhar para que a gente possa aprender com a sua experiência, né? E aí, entendendo sobre experiência, eu queria que você começasse, assim, como é que foi optar por trabalhar na empresa familiar? Assim, você escolheu ou você foi colocada na parede? Fui escolhida. Como é que foi isso? Não é aquela coisa voluntária? Como é que aconteceu essa sua relação? Quando você terminar de responder, você deve devolver para ela, né? Vai bater e vai voltar aqui. Mas assim, é uma pergunta bem importante, porque quando a gente começa a discutir sobre sucessão, eu sempre penso que ninguém nasce para ser o sucessor, né? Então, o sucessor, ele é preparado para aquela cadeira. Mas ele é preparado se ele quiser. Então, eu acho que tem o primeiro ponto, que é a vontade, né? Uhum. Então, os pais que sonharam com o negócio, que montaram um negócio, que dedicaram a vida inteira para aquilo e que possuem um desejo legítimo de que aquilo continue, de que aquilo dure, de que aquilo passe por muitas gerações. É um desejo legítimo. Sim. Mas que nem sempre vai ser o desejo dos filhos, né? Quando acontece o match, perfeito, ótimo. Mas quando não... Então, assim, esse é um ponto bem, bem importante. Comigo, o que é que aconteceu? Hoje, a Dental Center, ela vive a segunda geração, né? A segunda geração na gestão. E hoje, nós temos algumas pessoas da família, né? Então, num primeiro momento, eu fui estagiária na empresa. Resolvi sair e trilhei uma carreira fora, né? Eu passei mais de 10 anos trabalhando em outras empresas, trabalhando em grandes grupos e passei sempre na área de saúde. Passei por mestrado, doutorado, enfim, um bocado de coisa. E aí, fui trazida de volta, né? Então, eu sentei na cadeira muito depois dessa minha trajetória, né? Então, Mas isso foi estratégico? Então, Foi intencional esses 10 anos fora? Então, assim, no Fale início a verdade. foi. Não. Esperem de mim só a verdade. Bota na mesa essa verdade. Esperem de mim só a verdade.
Então, o que acontece? No início, eu não conseguia ter o vislumbre da empresa como ela está hoje, né? Então, eu fui estagiária, eu conhecia, mas eu dizia assim, rapaz, eu acho que eu tenho um potencial de ter outras experiências. E eu preciso ter outras experiências. Então, Até por autoafirmação também, sim, né? conhecimento, experiência. Ô, Marília, me diz o grau de parentesco. Era seus pais? Quem era? Os sócios fundadores são meus tios. Tá. São meus tios. E aí, nesse primeiro processo de transição, quem assumiu da primeira geração para a segunda foi o filho deles, Certo. né? Que hoje é o presidente da empresa, né? Mas eu também sou da segunda geração pela idade, enfim, aquela coisa toda. Então, num primeiro momento, eu olhei e tive contato com o segmento da saúde, mas eu vi que o segmento da saúde era muito maior do que aquilo. E daí eu saí, fui trabalhar na Unimed, por exemplo, que era um baita de uma empresa, então uma grande escola. Fui trabalhando em outras empresas e retornei para passar uma temporada curta. E aí veio a pandemia e aí eu não consegui mais sair. Aí vem a pegadinha da temporada curta. Aí eu não consegui sair e realmente acabei assumindo um cargo há um ano atrás, esse cargo de diretoria executiva, né? Mas assim, do ponto de vista pessoal, eu me sinto realmente com muito mais propriedade por ter tido, né, outras experiências e por ter por ter me dedicado durante esse tempo Hoje todo. é uma escolha, clara. Hoje é uma escolha. Hoje é uma escolha clara, né? E normalmente, como diretor executivo ou head, enfim, qualquer cargo desse lhe dá muita visibilidade. Então, é muito comum que a gente receba outros convites, enfim. Então, hoje, realmente é uma escolha. É uma escolha levar à frente essa segunda geração, mas não só isso. Preparar a empresa para a terceira, quarta, quinta e sexta geração que está vindo por aí. E Que aí, coisa Dani? linda de ouvir, Você né? Me foi arrepiei, também? viu? Foi também uma escolha? Hora de devolver, hora de devolver. Dani! Por favor! A pergunta. Por favor. O caminho foi um pouco diferente do dela, né? O que é que acontece? Quando eu fui decidir o curso que eu ia fazer, eu queria fazer contabilidade. Eu queria que fazer legal. contabilidade porque eu queria Marília ser também é contabilidade, especialista, né? Queria me aprofundar nesse quesito, queria fazer contábeis. E aí, meu pai, influente que ele é, dominante, ele disse, Quem conhece sabe. faça administração, porque você vai conseguir ter uma visão do todo, você vai conseguir contratar o contador, você vai escolher o contador, você vai... Ó, mesmo, ó a persuasão dele, você vai mandar no contador. Aí eu disse, não, mas eu quero contabilidade, e fiquei com aquilo na cabeça. E eu sempre gostei de fazer muita coisa, assim, quando eu era criança e brincava de escritório, eu tinha vários negócios no escritório. Eu tinha uma construtora, eu tinha um consultório médico, eu atendia um monte de cliente. Eu adorava fazer muita coisa. Então, eu sempre senti que eu era muito múltipla nessas habilidades. E aí, quando você é múltipla, é mais difícil você se direcionar. Eu disse, pra onde eu vou, né? O que é que eu vou fazer? E meu pai fundou a empresa, né? A Chinhaca Softwares. Ele começou freelance, desenvolveu o primeiro sistema, começou a vender. Na época, era uma linguagem Clipper, que é uma linguagem bem antiga. Ele estudou a programação, é muito interessante. Um livro desse tamanho, que eu lembro, eu criança, ele estudando a programação, porque a tecnologia era... A internet não existia ainda. E ele desenvolveu, antiga, né? Cresceu. E eu sempre cresci vendo a empresa crescer, né? Então, eu sempre assisti essa história, né? De torcedora. Eu lembro que no almoço, no jantar, ele sempre levava os problemas da empresa, a gente sempre palpitava, a gente criança palpitava, a gente sempre se ajudou e sempre viu ele crescer. E ele muito só, né, para construir um negócio, para construir uma empresa. E ele sempre foi muito trabalhador, né? Quando a gente fala isso de geração, nesse quesito familiar, as gerações mais antigas, eu vejo que o propósito da vida do meu pai é o trabalho. O trabalho é ele, sabe? Ele até, acho que ele vai ter dificuldade de se enxergar. Ele é muito uma coisa só. E eu sempre vi isso, ele crescendo nesse sentido. E aí, com 13 anos, no meu primeiro contexto de acesso com a empresa, ele levou todos os fluxos de caixa da empresa para eu conferir. E eu, desde 13 anos, todo mês, ele levava todos os fluxos para eu conferir. Então, lançamento, despesa. Aí eu aprendi que menos é mais, desde de cedo, né? Ele tava querendo lhe ensinar sobre a parte, não era trabalho, Dani. Ele tava querendo lhe mostrar sobre como a administração ia mudar a sua vida. Olha que coisa interessante. Nesse evento que eu tava, teve um painel que foi com Ale Costa, que é o fundador da Cacau Show. E ele tava com o filho dele, né?
filho dele mais novo, enfim, aquela coisa toda. E Dani falou agora sobre essa questão do fluxo de caixa e ele citou, ele disse, olha, eu disse a ele que o próximo passo da nossa relação, para que ele conheça a empresa, ele vai participar comigo das reuniões sobre fluxo de caixa. Então, o que seu pai estava fazendo, Visionário. já era. Carlos Chianca, o E próprio visionário. apresentando o coraçãozinho ali da empresa. Aí eu lembro que conferi os comprovantes e tudo mais, então eu comecei nessa engrenagem do financeiro. E aí, vendo a necessidade dele, ele foi me incorporando ali, né? Então, eu lembro que com 16 anos eu já não tirava férias da escola. Eu tirava férias da pessoa do financeiro na Chianca. E eu amava. Amava ir pra empresa. Eu era estagiária, novinha, de menor e já fazia as coisas, os lançamentos, sabia lançar no sistema, aprendi o sistema desde cedo. Então, eu fui me envolvendo. E eu sempre tive olhar 360. Então, eu tava ali com 16 anos, mas eu tava observando tudo. Aí eu dizia, mas por que fulano foi atender tal cliente? E já numa rota, já não foi pra outro cliente, né? Porque eu conferia as despesas, antigamente andava de ônibus, não tinha Uber, não tinha isso. Então, eu já conseguia olhar estrategicamente para as áreas do negócio. Então, eu vi que a administração era o que ia me brilhar os olhos. E aí, eu fiz a administração no IFPB e ao longo do curso, eu já trabalhava. Né? Então, eu tomava conta do financeiro, aí não tinha vendas, eu era vendedora. Tudo que não tinha, os buracos da empresa, eu fui tapando, sabe? Foi bem assim. Ah, não tem, vai Daniele. Eu lembro que, assim, um dos grandes pesadelos da minha vida profissional foi eu tinha 20 anos na época, eu estava na metade do curso, e a supervisora do suporte pediu para sair. E aí ficou sem liderança no suporte. Que era um atendimento antigamente, gente, que era telefone tocando, eram 5 celulares tocando, era uma loucura. Não tinha uma central, não tinha tecnologia que a gente tem hoje, né, de facilidade. Era uma loucura. Então, eram 10 pessoas em guichês, o telefone tocando o tempo todo. E não tinha líder. Aí, pai olhou pra mim e fez, você vai liderar esse time. Eu disse, é o quê? Eu nem entendia de tecnologia, tem que fazer atualização. Eu enlouqueci. No primeiro dia, minha gente, eu fiquei louca. Era o povo tudo em cima de mim, eu tava tendo telefone, cliente reclamando. Aí, no final do dia, eu cheguei na mesa dele e disse, eu não aguento, eu não vou conseguir fazer isso. Ele fez, você vai, amanhã você volta, que você vai continuar. Eu saí chorando, fui pra casa chorando. E aí, eu fui melhorando. Aí, eu comecei a entender que aquele era o meu lugar e que eu tinha uma grande oportunidade, porque ali não tinha gestão madura. Então, eu fui responsável por levar a gestão. O meu encontro com Lila foi nessa busca por gestão. Ela foi minha estagiária da área da gestão. Então, sobre RH, Lila é o primeiro A sobre RH dentro da Chianca, né? Então, a gente construiu essa gestão, amadureceu. Então, o meu foi um placebo ali. Eu não tive a oportunidade de ter outras experiências, né? Então, a minha construção, a minha história é junto com a Chianca, assim, de todas as áreas e tudo mais. Ô, Dani, a gente fala em sucessão, tá? Aqui na roda, mas eu queria falar com você, Lila, né? Você entra numa empresa como estagiária e vendo essa escada de sucessão, porque não só ela, né? Tem o irmão também, né? Sim. E você lá, eu não sei em que momento você pensou, isso aqui não vai dar certo, né? Eu não tenho a menor condição de chegar a um cargo de diretoria ou chegar a um cargo sócia como você é hoje. Passou pela sua cabeça em algum momento que você não conseguiria por ser uma empresa familiar e você aí não teria? Ou você achou que era natural, você viu lá o exemplo? Como é que foi você chegar hoje a ser sócia de uma empresa totalmente familiar, né? Quer dizer, era, né? Porque você entrou... Vou te dizer, Terezinha, nunca passou pela minha cabeça ser sócia da Chianca, mas também nunca passou pela minha cabeça não ser. É um conflito muito grande de informação. Porque desde que eu entrei lá, eu fui a segunda estagiária da Chianca, né? Tipo assim, lá, é como o Dani falou, precisava de gestão, eu vim do Sebrae, né? Eu vim de um lugar que tinha muita gestão e eu iniciei o curso de administração sabendo exatamente o que eu queria. Então, quando as pessoas falam que o curso de administração é o curso dos indecisos, eu fico danada da vida. Porque, pra mim, qualquer curso é o curso dos indecisos se você não sabe o que você quer. Claro. É um fato. É verdade. Entendeu? Eu quero fazer medicina, mas não sei o que era. Eu vou me especializar, você tá indeciso. Você não sabe o que você quer. Então, eu sabia exatamente o que eu queria, que era ajudar as empresas, a organizar empresas e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Era um fato. Isso eu consegui fazer na Chianca na minha primeira semana de estágio. Então, eu tenho alguns cases lá que eu consigo montar, né, e falar aqui na mesa. Mas, sobre a sua pergunta, eu sempre observei portas que não existiam na Chianca. Por isso que eu fui galgando os meus passos lá. O setor de experiência do cliente, ele não existia.
E Então, não era o que ela gostava muito. Você foi muito inteligente. Eu precisava Meus parabéns. de mais. Ela não ia dar conta de tudo, A né? mulher é Ela sabida. ela não ia dar conta de tudo, não. Essa, né? Ela não gosta desse negócio de Então- atender cliente. Né? Vou me especializar nessa área, que aqui eu tenho chance. Parabéns. eu viu? sempre Você gostei foi muito da área inteligente. consultiva. Mas ela não quis a primeira oportunidade sobre cliente, ela não quis. Eu Ela também disse, disse quero, não. Ela não quer. Eu disse, Lila, você vai ser supervisora de implantação de sistema. A gente tá precisando de você pra você melhorar a gestão desse aspecto. Não quero, não consigo, Dona, eu não dou conta. Sai da sala eu disse desesperada. Você vai ser promovida, vai ganhar mais. Disse que eu não Vai queria. Não, Dona, eu não quero. A resposta é não. Ela fez igual o pai dela. Você quer sim. Você vai. Vá Só pra vou pra casa. casa e volto. Só vou pra casa e Vai pra volto. Você só não casa. sabe, né? Mas é o que acontece Vá com pra muita casa, gente amanhã você familiar. Às vezes volta. Você fica sem escolha, né? É. E vai... E ela fez exatamente isso. Vá pra casa, amanhã você volta e amanhã você Já é a vai líder. querer sim. Você começa amanhã. Não, ela fez assim. E amanhã eu vou mandar um e-mail comunicando a todo mundo. Eu fiz, você não vai fazer isso, não. Ela fez, já tá preparado, Formalizar. programado, e-mail. Eu fiz, é sério, você não vai fazer isso. Tem o time, a gente precisa alinhar essa comunicação. Não, já tá feito, já vai ser feito. Pode ir pra casa. Enfim, tá feito. Ai, ela brilhantemente fez Baseado o trabalho nisso, dela. né? Assim, tivemos várias situações. E aí eu, observando portas ocultas, eu sempre gostei muito da parte consultiva. A parte de implantação é uma parte muito técnica, ainda assim, em várias empresas. É uma parte de ensinar a apertar botão. A gente não faz isso na Chianca. A gente ensina gestão aos clientes. Então, eu não vou ensinar que você, para incluir alguma coisa, você vai apertar nesse botão e vai estar lá, incluído com sucesso. Eu vou ensinar o porquê de fazer isso. Eu vou ensinar o porquê precificar. Eu vou ensinar o porquê ter um bom controle da gestão de estoque. Eu vou ensinar ao cliente que ele, se antecipando a uma boa gestão de compras, ele vai melhorar o fluxo de caixa dele. legal. Ele vai Aham, melhorar sobre a Isso é gestão. muda a muito perspectiva Ele vai importante ter também. uma boa gestão de compras, ele vai melhorar a visualização de relatórios. Eu consigo hoje fazer com que todo o meu time tenha essa visão 360 que eu tenho, que Dani tem. Então, a gente conseguiu inserir uma gestão dentro da empresa, que fácil não foi, minha gente, assim, foi muito sofrido. Então, assim, hoje é um case de sucesso pra mim. E eu tive um colaborador que chegou pra mim e fez assim, olha, não lhe aceito e só fica aqui até dezembro. Porque eu era líder. E depois desses 3 meses, assim, com um mês depois, ele chegou pra mim e fez assim, Lila, eu tô na minha melhor versão nessa empresa. E hoje eu entendo por que você foi líder. Hoje eu entendo por que você é minha líder. Que massa. E ele comemorava mais as minhas promoções do que as dele mesmo. Então, eu que tinha que ficar imputando. Não, é sua oportunidade de crescer. Não, mas eu não quero. Eu quero ficar nesse setor aqui. Eu fiz, não, cara. Tem uma oportunidade de liderança. Vai. Não, eu quero continuar aqui. E ele conseguiu crescer e galgar outros setores, outros cargos na Chianca, porque a gente foi imputando isso nele. Então, assim, e aí, complementando a sua pergunta. Muitas coisas eu não consegui enxergar de forma explícita. Uhum. Mas implicitamente eu enxerguei várias portas ocultas. E dentro dessas portas ocultas, eu consegui traçar os objetivos que me fazem estar aqui hoje, nessa cadeira, nesse podcast. Me fazem ser sócia da Chianca. E eu ainda vejo várias outras portas ocultas, né? Que faz com que a gente continue crescendo. Que legal. Enquanto eu conseguir visualizar isso, a gente vai continuar crescendo muito. Eu vou continuar tendo muito propósito ali dentro. Entendeu? Eu queria só falar uma coisa. Você que está assistindo esse podcast, eu acho que você já percebeu, né, a ruma de mulher inteligente que a gente tem aqui, né? E enquanto você estava falando, eu estava pensando, Marília, sobre essa ideia de você se associar a um instituto. Né, um instituto de governança voltado para essa coisa da sucessão. Acho inteligente demais. Quando as duas resolvem aí fazer administração com essa ideia, uma meio que forçada, né, outra com aquela ideia, mas com essa ideia de que eu posso administrar uma empresa, não é só ser dona, né? Eu posso administrar, eu tenho condição de contribuir, você vai mais além, né? Você traz para João Pessoa um instituto de governança onde você tem a oportunidade de ter cases muito fortes lá dentro, né? Onde conhecer pessoas. Então, eu queria saber um pouco sobre isso também, sabe, Marília? Como é que você chegou a esse instituto e o que é que ele hoje contribui para a sua gestão, né? Para esse momento que você vive muito jovem na sucessão, 1 ano só, né? Já pensou em sair correndo? Não. Então, a gente dorme e acorda no outro dia. Eu desse jeito. Geralmente no começo dá vontade, depois o negócio melhora e dá vontade de permanecer, ficar. Então, excelente pergunta, Terezinha. Eu costumo muito pensar que os ecossistemas ou as redes colaborativas que você faz parte,
elas podem alavancar muito Aham. quem você é e o seu negócio, sabe? Então, mesmo antes de conhecer o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu já estudava sobre governança corporativa. Então, na faculdade, eu fiz contabilidade, fiz administração também, Dani, completou aí o rolê. Mas, no mestrado, eu paguei disciplinas de governança. E era interessante porque eu estudava cases de empresas que falharam em governança. E isso passava pelo processo sucessório também. Sim. Então, eu vim do mestrado, eu vim do doutorado, estudando sobre isso e vivenciando já na prática, né? Então, eu tinha muito contato com empresas de capital aberto e que, naturalmente, possuem uma régua muito alta quando a gente fala de governança. E eu sempre olhava para a Dental Center e dizia, poxa, a gente tem que chegar nesse nível. A gente precisa chegar nesse nível, né? E para chegar nesse nível, eu precisava subir alguns degraus. E me associar a um Instituto Brasileiro de Governança foi um primeiro. Mas eu não queria ficar só como uma associada. Eu precisava atrair também outras responsabilidades que poderiam me levar um pouco mais longe. Então, foi a partir disso que eu me engajei na coordenação. E a partir disso, eu tenho contato com empresas e etc. Então, lá eu faço cursos de formação. Então, lá eu tenho contato com muitos executivos de muitas empresas. Então, você acaba olhando para outras realidades e dizendo, poxa, esse é o caminho. A gente precisa seguir esse caminho, né? Então, a minha relação foi muito essa e eu não me vejo distante. Porque eu sei que lá é onde a gente consegue realmente mergulhar e conseguir... e consegue absorver o que tem de melhor em termos de governança hoje aqui no Brasil. Que bom. Né? Então, é muito Nesse isso. aspecto, Marília, de governança, explica para as pessoas o que é governança e como você coloca isso em prática dentro da Dental Center. Tá, vamos lá. Eu costumo dizer que governança, ela é uma grande maestrina dentro de uma empresa. Legal. Então, às vezes, se você vai num concerto e você chega lá e você tem uma orquestra toda montada. Instrumentos afinados, músicos preparados, estudiosos e tudo mais. Mas se você não tem algo que rege aquilo, ao invés de você fazer sinfonia, você faz barulho. Sim. Aham. Perfeito. Então, eu enxergo muito a governança como sendo isso. Que legal. Então, a governança é um grande guarda-chuva que define o nosso posicionamento enquanto empresa, tanto para o nosso time quanto para quem se relaciona com a gente. Né? Então, a governança ela vem nesse modelo e ela traz toda uma estrutura de como a gente quer se relacionar, como é que a gente quer construir essas relações. Então, essas relações são construídas dentro do aspecto da governança, Sim. sempre com muita transparência. Então, o que é que eu preciso para ser transparente? Então, tem uma série de práticas, né? O que é que eu preciso para ser sustentável? Eu tenho uma série de práticas. Uhum. O que é que eu preciso para ser responsável? Eu tenho uma série de práticas. Então, essa governança é um grande guarda-chuva que tem alguns princípios que acabam guiando tudo o que a gente faz hoje no dia a dia, né? Então, acho que para mim, uma das coisas mais importantes que aconteceram comigo foi... Eu cheguei na empresa em 2020, no mês que iniciou a pandemia, e eu construí um primeiro projeto, que era o Relatório de Gestão e Sustentabilidade. Ah, que legal. A gente conta a história do ano todo que passou. Aham. Porque eu já tinha vindo de outras empresas que faziam isso, e eu sabia que aquilo era a linguagem do negócio. Aham. E aí a gente começou a fazer, até que, quando a gente estava no 3º ano, o celular tocou e a gente recebeu uma ligação de um fundo de investimento. Eu disse, um fundo de investimento? Não, porque eu tive acesso aqui aos seus relatórios de gestão e sustentabilidade, a gente tem uma proposta para fazer para vocês. Queriam comprar parte da nossa operação pelo relatório de sustentabilidade, Que massa, que que é uma massa. prática de governança. É. Foi quando eu pude levar para a diretoria e dizer assim, eu preciso de carta branca. Eu sei o caminho que a gente tem que seguir, né? Então, assim, governança, Dani, em linhas gerais, é muito isso, mas é muito aquela maestrina que faz com que a gente consiga entender qual é a sinfonia que a gente quer tocar. Aham. Porque um dia a gente tocou barulho, mas hoje a gente já está migrando para a sinfonia. Muito bom. Tem alguns aspectos, né, dessa sucessão familiar. Tem grandes negócios que colocam regras para entrar as pessoas, os familiares, né? Tem que ter Perfeito. a questão do curso superior, uma experiência fora e alguma coisa. Você já tem isso estruturado? Como é que vocês trabalharam Perfeito. esses requisitos aí para poder começar? Perfeito. Quando a gente fala em governança, a gente fala sobre sustentabilidade. E sustentabilidade não é natureza, né? Não é só sobre isso, mas é sobre sustentação da empresa, sustentação do negócio. Aham. E pensando nesse horizonte aí de médio prazo, longo prazo,
a gente precisa discutir sobre algumas coisas. Aham. Que geralmente em empresas familiares, aqueles acordos não falados, aqueles Sim. acordos, sabe, que ficam ali guardados e tudo mais. E quando a gente veio com essa perspectiva de governança, a gente precisou tocar em alguns pontos específicos. Dentro desse aspecto da governança, a gente precisou estruturar, Dani, uma coisa chamada de protocolo familiar. Aham. Os acordos entre família. Então, hoje, não é qualquer pessoa da família que pode entrar e trabalhar na empresa. Ela tem uma série de requisitos. Tanto para trabalhar na empresa, quanto para ascender para algum cargo de gestão, direção e tudo mais. Então, hoje a gente tem netos, já tem uma terceira geração que está aí. E 2 meses atrás eu recebi um deles lá. E ele, não, porque eu estou em dúvida em que curso eu vou fazer e tudo mais. Mas ele já entra em uma outra perspectiva. Não é só ser família, não é só ser filho, não é só ser sobrinho, não é só isso. Mas a gente precisou realmente criar o nosso protocolo familiar. Que Porque legal. ali as regras estão explícitas. Muito bom. Que legal. E Isso lá... faz toda a diferença para o crescimento e a ascensão da empresa. Sim, porque a gente tá vislumbrando. Eu sei que eu passo, mas Sim. eu quero deixar, né? Então, se eu quero deixar, e se eu quero ver a Deixar empresa seu na legado. 6ª, 7ª, 8ª geração, eu Exatamente. preciso preparar esse Isso. caminho, né? Perfeito, E é se isso. eu tenho um legado grande para tomar conta, para multiplicar, eu tenho que ser grande também, né? Então, Isso. muitas vezes as pessoas querem ser herdeiros, né? E aí É não vem isso. com o aspecto técnico, né? De entendimento, de experiência de negócio e tudo mais. Eu acho que eu nunca quis ser vista como filha do dono. Sabe? Eu sempre abominei isso. É tanto que eu chamo ele de Carlo nas reuniões, desde o começo. Hoje eu já sou mais segura do meu posicionamento. Eu quebro um pai, assim, chamo de pai. Mas Ainda é eu difícil, é difícil ainda chamo ouvir Carlo, ainda. né? E-mail é Carlo. É sempre... Porque eu nunca quis ter essa visibilidade de... ela é filha do dono, ela lida com a filha do dono. Porque eu sempre quis ter o respeito do time. Isso. Porque eu sabia que para liderar eu precisava ter o Isso. respeito do time, né? Então, fazer essa construção de estudar. Um outro aspecto também que eu sempre quis muito, assim, que eu acredito que as pessoas se identifiquem, é que eu queria chegar nos eventos e ser conhecida como Daniela Stianca, né? Não como filha de Carlo ou que trabalha na Stianca. E nos primeiros eventos que eu fui, que foi até da época do PPQ, nas antigas, eu chegava e não conhecia ninguém. Aí eu dizia, puta... Eita, não. Aí eu dizia, caramba, eu não conheço ninguém. Aí ficava o quê? Conversando nas rodas dos amigos de painho. Aí aquelas... conversas, não, eu preciso conhecer Criar gente, o me meu- posicionar. Me posicionar, Aí eu criei uma associação relacionamento. aqui em João Pessoa, Associação de Jovens Empreendedores. É, já. A AGE. Era. Eu era vice-presidente dessa associação. E aí eu comecei a conhecer jovens empreendedores, empresários, que hoje são meus parceiros, porque a gente cresceu Massa. profissionalmente. Diego Aquino, sócio de Lana, eu conheci na AGE. Vários e vários empresários que eu fui fazendo minha rede de relacionamento. Então, eu fui construindo essa minha carreira, porque sempre fui muito incomodada. E eu não queria ser conhecida como filha de Carla. Tanto que hoje, a piadinha dele é, eu chego nos cantos, eu não sou mais conhecida como Carlos ao Chagas. Eu vou, contrário. Filha, você é o pai de Daniela Stianca. Ele fica Inverteu o ele fica jogo. Virou o bagunçando, jogo, né? virou o jogo. Ele fica bagunçando. Mas Pessoal, acho que tem a responsabilidade, né, Eu da tenho carreira. uma péssima notícia. O que Quando a gente tá foi? Estamos começando. chegando ao Menino, É, faz 5 minutos não que a gente tá gravando. Toda vez é isso. E uma coisa interessante, né? Não é um tema muito fácil de tratar. E quando você vem para uma mesa de mulheres, né? Acho que entra muito esse lado maternal nosso, né? Essa coisa do acolhimento e tal. Abordar com leveza. Pois é, e a gente leva tão tranquilo, né? Pois é. Eu acho assim, foi uma experiência, eu ficaria aqui horas e horas escutando vocês, mas eu queria deixar também aqui um pouco para pensar, né? Que a sucessão, ela não só é familiar, né? Eu queria rapidinho aqui contar um pouco da minha história. Eu tenho empresa há 30 anos, 2 filhos médicos, né? E há 5 anos atrás, eu digo, eles não vão enveredar para esse lado, né? A Amanda, minha filha, dizia às vezes, eu deveria ter seguido esse lado, né? Então, hoje são em outra área, outras especializações, e eu pensei muito nisso. Uma empresa que está sólida, há 30 anos no mercado, respeitada, com muita premiação e tal. O que fazer? Primeiro, pelos 60 colaboradores que hoje a empresa tem e por mais de 300 clientes que a empresa hoje atende. Isso era um desrespeito. Eu simplesmente, como sou finita, como todos os outros, acabar aquilo e deixar aquilo muito a mercê. Eu ficava pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ficar esses 60 colaboradores? As famílias deles que dependem, os meus clientes, o que vão fazer? Então, isso foi uma coisa que há 7 anos eu comecei a trabalhar isso, né? Dentro da minha própria equipe e encontrar uma Lilian, né? Dentro da minha própria equipe, encontrar uma pessoa.
Porque a sucessão também, ela não tem só o lado do compromisso. Tem muito a ver quando você acredita no projeto do sucessor. Sim. Como você acreditou no seu pai, você acreditou nos seus tios. Eu acho que tem muito isso, né? Então, dentro da minha empresa, encontrar uma pessoa que tivesse o mesmo respeito que eu tenho pelo meu cliente, pelo meu colaborador, porque eu bato nos meus peitos e digo, eu tenho 30 anos de empregadora e eu nunca tive uma ação trabalhista. Por quê? Eu fiz a coisa certa, né? Eu contratei as pessoas certas. Então, acho que alguma coisa a gente fez certo nesses 30 anos. E aí, eu vou lá e convido, né, o Stanley, que está comigo já há 20 anos, conhece a casa, começou como estagiário, né? Foi auxiliar, foi coordenador, e chegou a gerente. Aí, quando eu ia apresentar ele, eu dizia, estou me segurando, porque daqui a pouco ele toma, né? E como fiz esse convite há 2 anos, e nós estamos num processo de sucessão, né? Então, ele está aprendendo como eu lido com o meu cliente, escutando os depoimentos que a gente está, nesse momento aqui, colhendo depoimentos dos clientes, e os clientes falam para ele, né? Parabéns, mas, sobretudo, herde o legado dela, né? Então, acho que isso é muito importante, né? A gente trazer também aqui nesse encerramento que a sucessão, quando você não tem um sucessor direto, você pode pegar uma líder, né? Uma pessoa que acredita no projeto, que está com você também. Então, eu queria agradecer, adorei. Acho que foi maravilhoso. Terezinha, só um ponto bem importante. Minha cabeça tem tanta coisa aqui. Não deu nem tempo. Porque assim, a temática é empresa familiar, mas a sucessão, ela não necessariamente é familiar. Exatamente. Isso, né? Perfeito. A sucessão, ela precisa acontecer, mas se ela vai ser familiar ou não, Perfeito, aí esse é um outro ponto, né? E para se pensar também nisso, é um ponto bem importante, é antecipação, é enxergar e ver o potencial da sua empresa, né? Eu acho assim que é um tema muito, muito, muito importante. Dani trouxe uma estatística assim, que é assustadora. Isso. São 90% de empresas familiares no Brasil, 30% conseguem sobreviver a uma segunda geração, 7% conseguem viver a terceira geração. Imagina. Mas olha uma coisa importante. Esses 90% de empresas familiares, eles são responsáveis por 65% dos empregos do Brasil. Então, quando você não pensa em sucessão e quando você pensa na finitude, você também, se você deixa de pensar, você está sendo, assim, irresponsável com o futuro também, né? Dos negócios do país e tudo mais. Então, é muita relevância, né? Falar sobre empresa familiar. Então, por isso que hoje a gente tem realmente se dedicado, estudado, entendido e encontrado realmente caminhos para lidar, que não existe uma fórmula. E aparentemente, só para fechar esse raciocínio, nessa trajetória, parece que você não tem mérito por ser filho, né? Em muitos casos. Tem muito isso de você, eu já fiz uma palestra num lugar público, e a pessoa levantou, você é uma privilegiada porque você é filha. Aí eu imediatamente citei essa estatística, mas eu tenho que pegar nos números para mostrar para as pessoas que não é fácil. Que você que tem uma empresa familiar, imagina os desafios, não é fácil, porque o meu chefe direto, o CEO da minha empresa é o meu pai. Então, eu tenho que saber que em momentos ele vai estar com o chapéu de CEO do meu chefe, em momentos ele vai estar com o chapéu de pai. E é muito difícil, porque nós somos seres que nós possuímos emoções, nós possuímos contrariedades e gerenciar todo esse balaio aí precisa de governança, né? Precisa de combinado, não sai caro. Mas vale muito a pena levar o legado, construir, ver a empresa sucedendo gerações, assim, é bonito de ver. Eu me arrepio com a sua história. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns pelo grupo, né? Por dar confiança a você. Você é uma pessoa que eu sempre admirei. A gente fez live na época da pandemia. A gente nem se conhecia. Foi no Comissão da Mulher. A gente nem se conhecia. E eu sempre admirei o trabalho de Marília, assim, o quanto ela tá fazendo. E você é uma referência aqui na Paraíba. Então, parabéns pela sua trajetória. A gente tem muito orgulho. Eu me inspiro muito e que as pessoas precisam conhecer ainda mais a sua história. Muito obrigada por isso. Obrigada. E eu queria deixar uma provocação, né? E aí, falando de sucessão mesmo. Você pontuou muito bem, Marília, que sucessão não é só sobre a parte familiar, né? Tem que ser muito bem pensada. Se a sua empresa precisasse trocar a liderança, ela estaria preparada? Interessante. Então, cabe esse pensamento. E a gente vê muitos casos bem abruptos em relação a isso. Quando não tem planejamento e a gente vê, às vezes, fatalidades e você fica naquela, né? Mas eu acho que, só para encerrar aqui minhas palavras, eu acho que
dentro de um contexto de empresa familiar, eu costumo dizer que o maior patrimônio não é o negócio, é a família. Sim. Aham. Então, quando você investe em governança, você investe em cuidado na sua família. Porque quantos laços são desfeitos por causa de problemas de negócio, né? Sim. Então, quando você traz as regras e quando você investe e estrutura isso, você preserva a sua família, né? Então, é como se você estivesse distribuindo a herança em vida, cuidando dessas pessoas, né? Então, é isso, meninas. Ficou tudo por aqui. Entregou mesmo. Pois é. Sensacional, gente. Muito obrigada por acompanhar esse episódio. Compartilhem com mais pessoas. Tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida de muitos empresários. Eu agradeço muito a companhia e Bora rampar! Elas contam. contam.